Chegou o grande dia, nação. Hoje é dia de Flamengo em campo. O Flamengo vai enfrentar o Vasco pelo Campeonato Carioca e o Mengão precisa da vitória para jogar um balde de água fria nesse momento ruim que o Flamengo enfrentou no ano de 2023. No caso, no início do ano de 2023, depois da chegada do técnico Vitor Pereira. E nós vamos aqui analisar os comentaristas falando sobre essa partida, os palpites também, mas nós queremos deixar um detalhe muito importante, é sobre as mudanças que o Vitor Pereira está realizando no Flamengo, como por exemplo, a escalação do Mengão. O Flamengo tem aí a escalação com mudanças que nós vemos aqui na tela, como por exemplo, 3 zagueiros. O Flamengo vai entrar com o Fabrício Bruno, Rodrigo Caio e o Pablo. Um detalhe importante é a volta do Rodrigo Caio e a falta do Everton Ribeiro nesse elenco. Nós vimos aí que no meio de campo tem o Vidal e o Thiago Maia, nas laterais Mateuzinho e Ayrton Lucas, e no ataque Arrascaeta, Pedro e Gabigol. Everton Ribeiro provavelmente deve começar no banco, e eu senti muito a falta do Cebolinha, porque na última partida o Cebolinha jogou muito, marcou um golaço. Eu pensei que ele seria titular dessa partida contra o Vasco. No caso, não vai acontecer. Então vamos aqui analisar. Chega aqui primeiro, deixa o like. Vamos bater uma meta juntos de 1000 likes para esse vídeo. Quero ver a força da torcida do nosso Mengão. Então vai rapidinho e escreva nos comentários o seu palpite para essa partida. Para você, quem vence o Clássico dos Milhões. Se você não é inscrito no canal, eu convido que você se inscreva, porque aqui sempre vamos trazer para você o pré-jogo e o pós-jogo do Flamengo, tá certo? Então, antes do vídeo, quero deixar para você uma grande oportunidade, você que deseja fazer uma renda extra de 3.000 a 5.000 reais, recebendo comissões como essa que você está vendo aí na tela, vai rapidinho. Clica no primeiro link na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado, onde ali você vai aprender tudo sobre essa oportunidade que pode levar você a fazer de 3.000 a 5.000 reais. Clica, confere e aproveita essa oportunidade enquanto estiver no ar, tá certo? Créditos desse vídeo, o canal ESPN Brasil, link na descrição. Vamos para as notícias do Flamengo. Vamos ver as campanhas de Flamengo e Vasco? Na tela do Futebol 360. Flamengo e Vasco em 11 jogos no Campeonato Carioca. Olha, os dois fizeram 23 pontos. Exatamente o mesmo número de vitórias, empates e derrotas. 7-2-2. Só que o Vasco em segundo e o Flamengo em terceiro. Na primeira fase. Aproveitamento idêntico, 69,7% para os dois. O Vasco fez um gol a mais e os gols foram... Isso tá perfeito pro Prats falar que hoje vai dar empate. Não, se eu tivesse um palpite e eu puder escolher o empate, pra mim é jogo pra empate. Não! Sim. Não! Sim. E na volta também? Não, aí é uma outra conversa. Na volta o empate é bom também. Que novidade! Não dá pra arriscar. Quando tem jogo assim, segunda e domingo, não dá pra você segunda-feira arriscar o que vai acontecer domingo. É muito tempo até esse domingo. Você vai se consagrar com 2 empates. Melhor não. Sim. É o seguinte, o que acontece hoje é um jogo que eu imagino equilibrado. O momento do Flamengo não é um momento bom, mas o Flamengo tem um elenco que ninguém tem, a gente não pode perder isso de vista. O nível técnico do elenco do Flamengo é um nível acima dos demais. O Vasco pode fazer o jogo muito bom que fez na primeira fase, quando ganhou o golaço do Pumita. O Vasco tem dado sinais de evolução jogo após jogo. Tudo isso a gente pode esquecer. Qualificou muito o seu elenco. Sem dúvida. O Barbieri realmente tem um começo que é positivo, um bom cartão de visitas para ser técnico do Vasco. Tô sentindo que ele vai dar a vitória do Flamengo. Mas tá caminhando para isso. O Flamengo tem um nível de jogador que ainda é acima dos demais. Então você está dizendo que vai dar Flamengo. Pronto. Deixa chegar na hora do palpite, professor. Mas o Pratos pontuou bem, porque tem uma diferença... Quando a gente fala de Fluminense favorito contra Pedro o Flamengo... Raul, na primeira fase, girou trave. Tá, espera acabar. Tá bom. Espera acabar o campeonato. Sem emoção. Nessa análise que o Prats fez, perfeita, o Corinthians tinha que ter amassado o Ituano. Uma surpresa qualidade técnica. Uma surpresa. A eliminação do Corinthians foi uma surpresa para mim. Essa sua análise vale porque ela é de antes do jogo. Exatamente. Antes do jogo é muito legal. A nação não tem para ninguém, né, prof? Mas ninguém perde, como diria o Muricy. A gente pontuar o Fluminense favorito contra o Flamengo para a decisão da Taça Guanabara era uma coisa que não envolvia só o momento do Flamengo. A gente analisa o elenco do Fluminense, a maioria dos jogadores desde o ano passado, o Diniz com mais tempo de trabalho, uma ideia consolidada, um Fluminense que tem sido transformado o Flamengo em freguês, mesmo com essa superioridade financeira. Então, por tudo isso, a gente colocou o Fluminense como favorito. No caso do Vasco,
é preciso reconhecer que o Vasco chega mais confiante para esse jogo. Isso que eu ia dizer, mentalmente. Não, se comparar o nível de confiança das duas equipes, o Vasco está com um astral muito melhor, um ambiente mais leve. Agora, não dá para dizer que o Vasco é favorito, porque são 2 jogos, e aí a coisa já se equilibra, você dá uma chance a um adversário que tem um elenco melhor de se recuperar uma partida, dependendo do resultado, e você tem um time em formação. Esse time do Vasco ainda vai ter oscilação, há coisas que o Barbieri precisa resolver. O Andrei acabou de chegar, por mais que fosse um jogador que estivesse... Estreou nesse jogo contra o Flamengo, né? A reestreia foi contra o Flamengo. Foi contra o Flamengo. O Andrei acabou de chegar, ótimo. Não, o senhor mesmo. É ótimo, o mas senhor ele mesmo foi o cara chegando ao time. Está sempre dizendo que o Andrei é um super craque, que é o novo Beckenbauer. Não. Que eu acho que é um exagero, mas é um grande jogador. Agora que vai dizer que o Andrei é ruim no Vasco. Não. Acabou de chegar e daí? Ele acabou de chegar, ele já tem entrosamento, ele já conhece o clube, amigo. Você está muito emocionado, né? A segunda-feira de clássico deixa o ambiente assim. O Andrei é um ótimo reforço, mas ele muda a mecânica do meio-campo. Você precisa acomodar o Andrei e, de certa forma, promover um encaixe com o Jair. E esse encaixe não tem funcionado bem nos últimos jogos. Vou interromper rapidamente o amigo, me dê 15 segundos. É muito mais fácil entrosar o Andrei com o Jair do que entrosar um cabeça de bagre. Continue. Muda para melhor. Eu queria essa mudança aí na mecânica. Muda para melhor, mas muda. Mas ele chega no estádio... Ele não tem o campeonato inteiro para preparar e entrosar com o Andrei. O Andrei já chega num contexto de clássico, de decisão, de semifinal. Então, até por isso... eu equilibro muito esse confronto, mesmo o Vasco tendo uma confiança maior, o que pro Vasco já é uma grande evolução. Também acho. Há quanto tempo o Vasco não chega numa semifinal de Campeonato Carioca confiando que vai ganhar do Flamengo, confiando que vai ser um jogo igual, tendo vantagem até. Então já é uma... verdade, bem lembrado, Exato. Joga por 2 resultados iguais. Então, até por isso, o Vasco já pode, o torcedor vascaíno já pode celebrar uma evolução. Só de chegar com o Flamengo num contexto como esse já é algo legal. E a obrigação de título, a obrigação de passar, está do lado do Flamengo. O Vasco, a obrigação dele... É claro que tende a tratar isso como uma oportunidade única. É a possibilidade mais realista de título do Vasco na temporada. Mesmo com essa evolução de elencos, investimentos, não consigo imaginar um Vasco disputando para ser campeão brasileiro, para ser campeão da Copa do Brasil. Pode ser que a coisa encaixe. Nem pode se iludir com isso, né, Brele? Porque teve ano que o Vasco ganhou o Carioca e... Também é péssimo. Exato. Você está sentindo... O Prats fez um discurso e uma análise toda de equilíbrio, mas ele foi mais para o lado de um Flamengo favorito. Eu senti isso. Foi, eu também. Estou sentindo no Breler que está defendendo um equilíbrio, mas ele está... É um equilíbrio vascaíno. Um equilíbrio rubro-negro. Está sentindo a mesma coisa? Então você desempata, professor. Está tendo a mesma interpretação? Estou sentindo isso. Diga, Vasco favorito, pode falar. Não é favorito. O Abel está querendo induzir a gente. É possível. Induzir não, estou interpretando a fala dele. É muito possível o Vasco passar, não é a missão impossível. Olha lá. De fato. Não é o Tom Cruise. Exato, não é. Como é que era? Não é o Tom Cruise. Exatamente, É isso aí, É o clima do Oscar, é isso? Não é missão impossível para o Vasco, e esse Flamengo já foi. O Vasco, até no ano passado, quando o Vasco chega na semifinal com o Flamengo, o torcedor já estava desacreditado. Verdade. Hoje é um confronto de igual para igual. O Vasco hoje chega, eu vejo como muito equilibrado. Favorito. Não favorito. Dá para cogitar forte. O Vasco não é favorito. 6-4 nas fichas. Mas até na questão de obrigação, o Vasco pode tirar vantagem. O peso está mais para o Flamengo. Concordo. O Vasco, se é eliminado, qual é a obrigação do Vasco? Estabilidade. O Vasco precisa continuar nesse caminho. Deixar uma boa impressão. Acreditar na ideia de jogo, continuar sendo competitivo. Só vai ter um peso para o Vasco, uma eliminação, se for ali com o atropelo do Flamengo. O Flamengo passando por cima e o Vasco não conseguindo ver a cor da bola. Aí o torcedor vai, andou para trás esse time. Se competiu, se chegou a ganhar um clássico e agora na semifinal rateou desempenho. Agora, se o Vasco tem um bom desempenho contra o Flamengo, consegue se impor, consegue ter essa ideia que é boa de jogar 5 a bola, mas entendendo o contexto de cada adversário, alternando os modos de jogo durante a partida, tendo variação, vai ser uma análise positiva, porque a missão do Vasco vai muito além do Campeonato Carioca. Antes de a gente colocar na tela as prováveis escalações, algumas perguntas para o amigo. Jair está jogando bola?
Nos 2 últimos jogos deixou a desejar. E no geral? No geral, ótimo reforço, tem tudo para emplacar, para ir bem. Mas não pode lembrar aquele Jair do ano passado do Galo, não, que ia mal na isso. recomposição. 2023, não vem com pessimismo aqui. O balanço até aqui é positivo. Boa. Pedro Raul. Balanço positivo também. Está jogando bem, mas ainda precisa ser mais efetivo. Não vem com esse Maza aí, Não, tem que ter, tá certo, Brelha. Eu tô estando embaixo em tudo até agora. Pode seguir, Brelha. Pergunta pro Brelha. Piton. Não, você falou Léo. Eu falei Léo. Léo do time. Léo, absoluto. Respondo eu. Não, sem ressalva. Não tem massa. Essa eu respondo. Não tem Não tem massa pro massa? Léo. Sem Jogando ressalva. muito. Até que enfim, hein? Jogando muito. Vamos ver. Lucas Piton. Bom reforço. Apoiando muito bem e marcando bem. Surpreendente. Por Balanço incrível que positivo. pareça. Balanço Imita. positivo. Excelente. Excelente. Teu ranking assim, entendeu? Andrei. Léo, Pumita. Não, mas aí chegou há pouco tempo, Andrei. Gabriel Peck. Não, mas nem respondeu um, já tá no outro. O Gabriel Peck a gente precisa esperar mais. Espera aí. Precisa Mas tá esperar. indo bem. Não, mas o Campeonato Carioca mas é que no ano não deu passado tempo foi de bem responder também. um. Eu tô já tá tudo no perguntando aqui, aí você quer voltar com o Jair lá para 2022, Gabriel Peck, você quer ir para Léo 2024. Jardim na primeira fase, Gabriel foi ótimo. Peck, março Contra o Flamengo. 2023, por favor. Está bem. But Tá vendo quanta gente tá jogando bem no Vasco? Só de Léo falar. Jardim. No clássico. Léo Jardim, Foi muito goleirão. Tá passando tranquilidade, o torcedor olha ali pro gol e fica tranquilo. Só de falar tantos nomes do Vasco, a gente não tinha nome nenhum para falar do Vasco. Essa é a esperança do vascaíno. A cuca do Vasco está muito melhor que a do Flamengo. E acho que o Vasco vai precisar também torcer muito para o astral do Flamengo não melhorar. Porque se o Vasco jogar o seu melhor e o Flamengo jogar o seu melhor, não tem para o Vasco. A última, 10 segundos o senhor tem pra gente dar a escalação, tá? É que ele nem respondeu Ah, não, aquele aí nessa terceiro. escalação a gente Nenê, repassa. quando entra nos poucos minutos, fala sua isso avaliação. sério. Foi muito mal no clássico e mostrou que para jogos desse nível tem dificuldade. Embora, como gosta de dizer o Prates, ajude na bola parada. Ajuda. Vamos às escalações prováveis de Fico Flamengo e impressionado Vasco. com o tanto que ele ajuda. Primeiro jogo, como é que é? Fico impressionado com o tanto que ele tá ajudando. É uma coisa incrível. Vitor Pereira, com Matheus Cunha, Fabrício Bruno, Rodrigo Caio e Pablo. Mateuzinho, Thiago Maia, Vidal, Ayrton Lucas, Arrascaeta, Gabigol e Pedro, como gosta de dizer o Prates, o Evair dos tempos modernos. Você brinca com coisa séria às vezes, Abel. Essas comparações suas, eu discordo de muitas delas. Essa do Beckenbauer me pegou muito aqui hoje. Esse lado direito da defesa do Flamengo é um setor que o Vasco pode explorar com bom apoio do Piton. E ali o Flamengo dá muito espaço. Exato. Maurício Barbieri com Léo Jardim, Pumita Rodrigues, que o Breler Falou que é excelente. Excelente, falou que ele é usou essa excelente. palavra. Eu marquei Exatamente. todas aqui. Boa. Capasso, Léo, Capasso, que Lucas... foi bem. Estreou contra o Flamengo e foi bem. sério. Tô gostando dos comentários É dele. sério, é sério. Rodrigo jogou muito também no clássico. Tá Jogou? bem, tá bem. Esse tem o DNA. Jair, Andrei, Gabriel Peck, que o Breler ficou meio assim pra elogiar, mas elogiou. É porque ele não se ilude com o estadual, o Breler. Eu entendo, ele fica um pé atrás. Pedro Raul e Alex Teixeira. Jogador de bola. Todo mundo bem nesse Mudou time. mesmo, aí, o hein? papo mudou mesmo. Mal, não tem ninguém mal nesse time. Que você diga assim, o cara tá mal. Todo mundo o no papo momento. mudou mesmo. E o torcedor do Flamengo, mas tá falando dos jogadores do Vasco, não vai falar dos do Flamengo? Precisa? Não. O Flamengo é que todo mundo lá é jogador de bola. Então, Já faz tempo, desde é que o Vasco é uma novidade. Até o ano passado, o Vasco com dificuldade para subir. Mas o que preocupa no Flamengo é a dificuldade de estabilizar um 11 titular. O Vitor Pereira não consegue ainda ter uma ideia de formação, de identidade. E é claro que se a gente pegar o recorte, imaginando que o técnico vai ficar a temporada inteira, ainda é um recorte curto. Mas pensando na realidade do treinador no futebol brasileiro, já passou da hora do Vitor Pereira encontrar uma escalação ideal para esse time. Como é que chegou nesse ponto, meu Deus? Era um time tão certinho. Não, e conta... Tão certinho. Ele Obrigado, professor. só tem desculpa na lateral direita e onde jogava o João Gomes. O resto, E contra o Fluminense, montou tudo. no Fla-Flu, ele encontra uma escalação com o Everton Cebolinha. Mas jogando muito moldando adiantado. o time ao Fluminense, né, Brelha? Sem Isso o que é uma Pedro. dúvida que a gente tem pra hoje, né? O quanto ele vai tentar, ele vai moldar o Flamengo pensando no que o Vasco pode apresentar. Ele vai repetir aquela formação do Fluminense porque é uma formação que ele considerou ideal pro momento. Eu acho que tem essas Ele dúvidas não ainda. pode se dar a luxos, porque não é mole, não. O Carioca virou obrigação. Tem alguns fãs de esportes e logo depois deles vai sobrar um tempinho pro... É isso aí, nação. Então tá aí a possível escalação do Flamengo. É essa que nós analisamos.
confirmou aí os comentaristas do programa da ESPN Brasil. Fabrício Bruno, Rodrigo Caio, Pablo, Mateuzinho, Vidal, Thiago Maia, Ayrton Lucas, Arrascaeta, Pedro e Gabigol. O que você achou dessa possível escalação do Vitor Pereira para esse clássico contra o Vasco? Escreva nos comentários, deixe o like para apoiar o canal e a gente se vê no próximo vídeo.